Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. A tuberculose é antiga, mas não é passado. Apesar de ter tratamento e cura, milhares de pessoas adoecem e morrem todo ano no Brasil. O principal motivo é não reconhecer que a tuberculose ainda existe. Ela pode atingir qualquer pessoa, especialmente aquelas com saúde enfraquecida. Uma pessoa com tuberculose pode transmiti-la para outra pela tosse, espirro e fala, principalmente em locais fechados e de grande aglomeração. Nas áreas mais pobres das grandes cidades, a sua identificação e combate são extremamente difíceis, seja pelas precárias condições de vida da população, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final, mesmo que o doente se sinta melhor antes deste tempo. Interromper o tratamento pode ser fatal. Por isso, o doente precisa ter acesso ao serviço de saúde, ser orientado e receber o tratamento adequado. No Brasil, são 5.000 mortes por ano, um número inaceitável para uma doença que tem cura. Se você tem algum desses sintomas, você pode estar com tuberculose. Tosse, com ou sem catarro há mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente no final da tarde. Cansaço fácil. Falta de apetite. Perda de peso. Suor noturno. O Fundo Global, em parceria com o governo e a sociedade civil, estarão juntos na luta contra a tuberculose. Telefone para o Disque Saúde 0800 61 1997. A tuberculose tem cura. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. A tuberculose é antiga, mas não é passado. Apesar de ter tratamento e cura, milhares de pessoas adoecem e morrem todo ano no Brasil. O principal motivo é não reconhecer que a tuberculose ainda existe. Ela pode atingir qualquer pessoa, especialmente aquelas com saúde enfraquecida. Uma pessoa com tuberculose pode transmiti-la para outra pela tosse, espirro e fala, principalmente em locais fechados e de grande aglomeração. Nas áreas mais pobres das grandes cidades, a sua identificação e combate são extremamente difíceis, seja pelas precárias condições de vida da população, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final, mesmo que o doente se sinta melhor antes deste tempo. Interromper o tratamento pode ser fatal. Por isso, o doente precisa ter acesso ao serviço de saúde, ser orientado e receber o tratamento adequado. No Brasil, são 5.000 mortes por ano, um número inaceitável para uma doença que tem cura. Se você tem algum desses sintomas, você pode estar com tuberculose. Tosse, com ou sem catarro há mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente no final da tarde. Cansaço fácil. Falta de apetite. Perda de peso. Suor noturno. O Fundo Global, em parceria com o governo e a sociedade civil, estarão juntos na luta contra a tuberculose. Telefone para o Disque Saúde 0800 61 1997.
A tuberculose tem cura. Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Em 1934, quando da morte do padre Cícero Romão Batista, a pergunta que mais se fazia nesta cidade era: e agora, quem vai tomar de conta dos romeiros e afilhados de meu padrinho? E essa pergunta perduraria por muito tempo, até que em 1958 chegou a Juazeiro do Norte o padre Francisco Murilo de Sabarreto. E de imediato, tanto a comunidade como os romeiros sentiram qualidades diferenciadas naquele sacerdote. Um interesse imensurável pela causa da nação romeira. E foi assim todo o tempo que ele viveu em Juazeiro. 48 anos de presença de Monsenhor Murilo e aquele amor grandioso pelos romeiros, aquele tratamento diferenciado, o que acabou o credenciando como um grande seguidor da obra do padre Cícero Romão Batista. Por isto, o nosso Tribuna Livre de hoje vai prestar uma grande homenagem ao grande sacerdote Monsenhor Murilo, nas pessoas de Gorete Couto, que é uma pessoa que tem se dedicado, já se dedicava em vida ao trabalho de Monsenhor Murilo e pós-morte vem fazendo um trabalho dignificante em favor da memória do grande sacerdote. Também nós temos a presença de Socorro Gondim, que vai falar de um trabalho que ela compilou e que poderá até no futuro ser uma obra publicada, e que fala de uma das grandes qualidades de Monsenhor Murilo, que era o professor, o educador, onde ele teve uma atuação destacadíssima. Dona Raimunda Gonçalves, que hoje é diretora administrativa do SENAC em Juazeiro, também foi ex-aluna do padre e tem muito a falar da sua atuação em vida. E, finalmente, o nosso empresário, o senhor Expedito Costa, que ainda hoje reconhece a gratidão que tem para com o Monsenhor Murilo, porque ele próprio vai afirmar aqui os benefícios que teve nas conversas, nos aconselhamentos que recebeu do grande padre Murilo. Portanto, amigos, vejam com atenção que esta é a nossa grande homenagem ao Monsenhor Francisco Murilo de Sabarreto. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhoras convidadas, Expedito, seu convidado. Nós vamos, como estamos fazendo costumeiramente, nesse mês em homenagem ao centenário de Juazeiro do Norte, resgatando a história de vultos que fizeram por essa cidade e pelo seu povo. E Padre Murilo, na sua grandeza moral e na sua humildade beneditina, sem dúvida nenhuma dedicou a sua causa, a sua vida, à causa de Juazeiro do Norte. E hoje nós vamos fazer essa singela homenagem, trazendo pessoas aqui, convidados, que viveram na intimidade do padre, para que elas possam falar sobre o padre, como era a sua pessoa, os seus momentos, as suas alegrias, os seus momentos de alegria, de tristeza, como foi esse convívio tão saudável que eles tiveram na intimidade de Padre Murilo, que foi certamente aquele que se preocupou muito fortemente com a causa da igreja e com a causa dos romeiros que para cá vêm para Juazeiro do Norte. Então essa homenagem é uma homenagem singela, que o Tribuna Livre está fazendo às figuras relevantes da nossa cidade de Juazeiro do Norte,
e o padre Murilo, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras mais importantes que construiu a história de Juazeiro, que fez essa cidade crescer e, como disse, se dedicou de corpo e alma à causa de Juazeiro do Norte e ao seu povo. Mas, Luiz Carlos, eu queria também, nessa oportunidade, com o coração um pouco apertado, levar em nome do Tribuna, meu e seu, e certamente do nosso telespectador, um abraço de solidariedade ao nosso companheiro Demontier, que todas as sextas-feiras estavam aqui conosco, sentado, com a sua maneira simples de ser, mas com a sua maneira verdadeira de traduzir o seu sentimento e o que pensa das coisas. Certamente ele está com a alma ferida, o coração partido, por ter perdido entes queridos num acidente de proporções gigantescas que fere, de certa forma, o seu coração, a sua alma e o da sua família. Mas nós queremos aqui, amigo, colega Demontier, no meu nome, no nome do Tribuna, de Luiz Carlos e do nosso telespectador, levar um abraço de conforto para você. Tenha fé em Deus, que certamente você e sua família haverão de superar essa dor forte que está maltratando todos vocês e certamente a nós todos que convivemos com você no dia a dia dessa cidade e aqui no nosso programa Tribuna Livre. Um grande abraço, um abraço de solidariedade, fraterno, de amigo, irmão, camarada para você e para a sua família. E também é um dever nosso registrar que o Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas, gigante pela própria natureza. Distribui realmente as marcas mais famosas de tinta em todo o Brasil para todos os fins, desde as linhas mais sofisticadas até a chamada linha popular. O Gigante das Tintas tem matriz em Juazeiro, mas tem lojas também na cidade do Crato e em Brejo Santo. E acaba de inaugurar mais uma filial na Avenida Castelo Branco, número 2938. Você sempre pode contar com o Gigante das Tintas. A primeira pergunta, Vaz, que nós queremos colocar para os nossos convidados é uma pergunta que vale para todos. Nós gostaríamos que cada um dissesse que qualidade ou virtude mais admirava no Monsenhor Francisco Murilo de Sabarreto. Vamos começar pela Gorete. Boa noite, Gorete. Muito obrigado por ter vindo. A todos os ouvintes, né, da TV Verde Vale que escutam a Tribuna Livre. Então, eu gostaria de ressaltar, ele tem inúmeras, mas nós vamos destacando aqui algumas. A atitude corajosa dele em organizar as romarias em torno da figura do Padre Cícero. Eu acho essa assim muito forte, porque nós sabemos que ele veio de um seminário onde era proibido, né, ele sabia que vinha né, na vinda dele para Juazeiro, ele não podia alimentar o que eles chamavam de fanatismo. E ele, aos poucos, foi estudando, foi se organizando, foi ouvindo as pessoas, e ele chegou ao ponto de dar o primeiro viva ao Padre Cícero em uma missa da matriz, Dona Assunção Gonçalves conta, e quando terminou a missa, elas que foi à sacristia falar com ele, mas Murilo, vão lhe tirar de Juazeiro, o bispo vai lhe tirar, como é que você faz isso, dá um viva ao Padre Cícero? E ele disse, o meu bispo já estava sabendo que hoje eu daria o primeiro viva ao Padre Cícero. Então, ele teve argumento, ele teve coragem, ele organizou e deixou Juazeiro e o Padre Cícero no patamar que ele deixou, né? Então, nós agradecemos ao Padre Murilo a organização dessas romarias. Teve muitas ajudas, é claro, a irmã Neta e a irmã Tereza foram braços fortes, né? Na organização das romarias, mas ele foi a figura principal. Então, eu acho que a coragem dele de organizar as romarias foi tudo. Ok, Gorete. Socorro Gondim, você gostaria de destacar também uma virtude, uma qualidade? Sim. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigada, eu também agradeço. Eu quero, início, cumprimentar todos os ouvintes, todos os telespectadores da rede da Verde Vale, e me sinto assim, muito satisfeita de ter sido lembrada para, junto com minhas amigas e colegas, Gorete e Raimundinha, falar sobre Padre Murilo. E das inúmeras qualidades dele, realmente muitas qualidades, eu destaco a competência, a inteligência, eu vou acabar falando mais, responsabilidade, compromisso com tudo que ele fazia. Era muito inteligente, sempre muito dedicado em tudo que fazia. Então, eu acho que, principalmente no que eu vou falar, que é sobre a figura do professor sacerdote, a inteligência, a criatividade, a responsabilidade conta muito. Ok.
Raimundinha também conviveu bastante como aluna do Monsenhor Murilo. Qual seria o destaque? Boa noite, Raimundinha. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco Landim. Boa noite. Boa noite, telespectador da TV Verde Vale. Como minhas colegas já falaram, são inúmeras as qualidades, né, do Monsenhor Murilo. Mas uma coisa que eu admirava muito nele era a simplicidade, principalmente na forma de falar. Ele tinha uma linguagem muito acessível, desde do intelectual, né, uma pessoa mais simples. E também a forma de acolher as pessoas, com aquela calma. Você podia chegar com um problema lá, assim, ele de acolher, você já saía dali, né, tranquilo. Eu admirava muito essa questão da simplicidade dele, por ser um homem intelectual. Ok. O nosso amigo Expedito Costa também deve ter vários casos, mas nós pedimos que ele citasse uma, porque ele conviveu bastante também com o Monsenhor Murilo. Ele presenciou aquela questão da desocupação do espaço sagrado ali da igreja, aquela confusão daqueles barraqueiros. Expedito estava sempre ao lado de Monsenhor Murilo. Boa noite, Expedito. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco, minhas companheiras aqui. Hoje eu estou feliz realmente participando desse programa, que o Padre Murilo me marcou muito. Inclusive eu quero, em nome da professora Libânia, saudar todos os seus familiares. Mas o padre era uma pessoa extraordinária, direta. Ele atendia a todos. A qualquer hora que você o procurasse, ele estava ali. Eu lembro que teve fato muito interessante. Falecia um romeiro num daqueles ranchos. E ele tinha realmente uma autoridade acima de tudo, que um simples telefonema dele resolvia tudo. O prefeito mandava fazer todos aqueles translaudos para Alagoas, Rio Grande do Norte. O Padre Murilo marcou aqui em Juazeiro. Hoje ele faz uma falta grande. Eu lembro às vezes, Vasco, que foram presos lá em Serra Talhada 73 caminhões de pau de arara romeiro. E chegaram 6 motoristas e sabia da minha aproximação com o padre e foram direto ao hotel. E o padre estava celebrando. Quando ele terminou de celebrar, o Padre Murilo, tem uma comissão de motorista aí que tem vários carros presos, então aí manda eles entrar. Aí o padre foi lá para a sala dele, eu entrei com o motorista, ele disse: eu não vou garantir nada, eu vou telefonar aqui. Conseguiu um telefonema e realmente ligou para o Mauro Benevide. E o Mauro Benevide lá em Brasília disse para ele: eu vou tentar me comunicar, Padre Murilo, com o ministro. E coincidentemente, uns 5 minutos depois, ele volta a ligação para o padre e diz: olha, o ministro vai ligar para o senhor agora. E a maior coincidência que o ministro ligou para o padre, o ministro era filho de um cidadão lá de Sergipe. E o disse para o Padre Murilo que não conhecia muito de nome, que o pai dele sempre veio ao Juazeiro e tal, e que já tinha autorizado a liberação dos caminhões. Isso eu achei no Padre Murilo uma grandeza, porque você já imaginou uma autoridade aqui em Juazeiro, um padre, e ter a autoridade de um ministro liberar, passar por cima de ordens que já estava, porque o Serra Talhada era um núcleo lá da Polícia Federal que não estava permitindo. Isso o padre deu o romeiro realmente tinha essa atenção toda especial pelo padre, porque ele tinha prestígio, ele sabia receber o romeiro. Luiz Carlos, uma das coisas mais me chamava a atenção era o padre, agora sabe disso, era ele ficar lá na garagem recebendo aqueles donativos que o romeiro trazia, seja uma dúzia de ovos, um capão, um queijo, fazia questão de entregar ao padre. Aí o Padre Murilo disse: Expedito, olhe no olho do romeiro a satisfação que ele tem em me entregar essa oferta. Okay. E ele ficar naquele ritual. Expedito. Muito bom. Ô Vasco, eu vou pedir agora aos nossos companheiros do Master para mostrar uma sequência de 4 fotos. Essas fotos eu as considero muito significativas, porque foram as últimas fotos feitas com o Padre Murilo aqui em Juazeiro do Norte, em vida. Veja aí, ele no aeroporto regional do Cariri, fazendo check-in para o seu embarque para Fortaleza. Ele se despedindo de Irmã Anete, né? Está se despedindo de Irmã Anete, já ali entrando na sala de embarque. A foto seguinte... Essas fotos... Está aí ele com a irmã dele, Libânia, né? Libânia. Se despedindo da irmã Libânia. Já na sala. Já está na sala de espera. Já está na sala de espera, isso. Ela deve viajar com ele, talvez, né? Não, ela veio só se despedir nessa foto aí. Ela foi? Ela agora ela está confirmando, que ela viajou. E finalmente
a funcionária já encaminhando para o embarque. Esse aí foi o último trajeto que ele fez em vida, exatamente da sala de embarque para o avião. Essas 4 Luiz fotos... Carlos, interessante que você observa dessas fotos aí da viagem, o aspecto físico dele muito bom, Muito né? bom. Forte, um semblante bom, agradável, bem firme, pisando no chão com firmeza, nos parece até que ele estava bem saudável, né? Isso, e nós vamos prometer aos nossos telespectadores que nós vamos encerrar o nosso programa hoje repetindo essas fotos, porque nós temos outras fotos para mostrar, mas nós vamos encerrar mostrando essas fotos, porque foram as últimas. Isso foi uma sessão do Daniel Walker com o Tribuna Livre, nós agradecemos ao Daniel, tá certo? Mas foram as últimas fotos feitas em vida com Monsenhor Murilo. Agora fique à vontade para conversar com as nossas convidadas. Eu queria pegar aqui, ó, a Gorete, na sua intervenção, ela falou numa qualidade que realmente essa qualidade é nobre demais, que foi a coragem e a maneira, a habilidade que ele teve de tratar com essa questão do Padre Cícero logo quando chegou aqui, porque o Padre Cícero naqueles idos ele estava totalmente segregado do seio da Igreja Católica. Então eram poucas as pessoas, principalmente ligadas à Igreja, de dentro da Igreja, que teve essa coragem e o discernimento de saber ir colocando aos poucos a figura e a imagem, a história do Padre Cícero para o povo, sem medo, com destemor, com muita clarividência e com muita inteligência. Então, realmente, isso é uma qualidade que realmente merece ser destacada, sobremodo. Além dessa coragem, eu acho porque às vezes você tem uma coragem, mas é a coragem sem humildade. É a coragem que se extravasa através da palavra ou do desafio, mas ele era corajoso, manso, humilde, manso, de uma forma que dizia as coisas de uma maneira que era o que devia ser dito, mas que não feria, desagradava, mas era a realidade histórica e do momento. Então, realmente, Gorete, essa qualidade é muito interessante. E as outras qualidades que certamente foram elencadas aí, do professor, e ele lá do prestígio, quando o Expedito falou que ele ligou para alguém aí, nesse episódio da prisão, mostrou o prestígio que ele teve e a delicadeza pelo conhecimento que teve um ministro de Estado de ligar para ele, né, Luiz? Ligar para ele. Agora, Socorro Gondim vem desenvolvendo um trabalho, uma monografia, evidentemente, calcada exatamente num trabalho de Monsenhor Murilo. E esse trabalho já está praticamente pronto, né, Socorro? Gostaríamos que você falasse um pouquinho desse trabalho que vai chegar aos juazeirenses, nós acreditamos muito breve, e torcemos para que seja muito breve. Usa o microfone, Socorro. Eu fiz um curso de metodologia do ensino superior e o trabalho científico que eu desenvolvi foi uma pesquisa sobre a figura de Monsenhor Murilo como professor, o professor sacerdote. Então, as minhas fontes de pesquisa foram o depoimento de alunas dele, ex-alunas dele, aliás, alunas que se consideram eternas alunas, e com base na escuta e no estudo do que elas colocaram, eu fui conhecendo mais Monsenhor Murilo e desenvolvendo as qualidades necessárias que ele tinha, as qualidades ideais para ser um bom professor. Além disso, eu tive acesso ao discurso de despedida dele, e com base nesse discurso, eu fiquei praticamente ouvindo Padre Murilo falar, e eu fazendo as compreensões e interpretações científicas de como um professor deve ser. E o interessante é isso, a princípio, quando, ouvindo as alunas falaram com bastante emoção, as alunas não tiveram dificuldade de rebuscar na memória o que elas tinham de lembrança com relação ao professor querido, professor afetuoso, professor competente, o professor ele ensinava português. Ele era professor de português e professor de filosofia da educação. Então, era um professor que realmente se preocupava com os alunos, se preocupava com a profissão de professor, se preocupava
com o nivelamento da turma, se preocupava com alunos que tinham mais dificuldades para aprender, sem discriminar ninguém. A todos ele encorajava, a todos ele educava, a todos ele respeitava. E não só na sala de aula, mas fora da sala de aula, ele se incomodava e achava muito bom ter aquele relacionamento, continuar com os alunos. Então, as famílias dos alunos, ele tinha acesso às famílias dos alunos, quer dizer, esse vínculo com a família, que é muito importante, era cultivado por ele. Ele fazia questão de se aproximar dos familiares. No seu tempo era um professor moderno. E veja bem, essa pesquisa que eu fiz foi com as professorandas da Escola Normal Rural de Juazeiro, nas décadas de 60 e 70. As décadas de 60 e 70 era exatamente o período da ditadura militar e o período em que a pedagogia predominante no país era a pedagogia tradicional. Então, ele quebrou paradigmas no sentido de que ele, sendo muito sábio, ele não se distanciava dos alunos. Ele sabia, como Raimundinha lembrou, a questão da simplicidade. Ele, com muito bom humor e muita simplicidade, ele não intimidava os alunos, no sentido de que as alunas, tendo dificuldade, conseguiam falar, conseguiam perguntar. Ele ainda dava orientação particular. Eu mesma senti dificuldades com determinadas questões, e ele, mesmo já não sendo aluna dele, e eu cheguei na casa dele, ele disse, leva esse livro, que tem tudo que você está precisando aí. Só tem uma coisa, me devolva depois. Então, a recomendação era fatal. Era fatal, porque ele era muito sincero, né? Muito. Era uma das qualidades, que realmente eram muitas qualidades, e ele era uma pessoa muito sincera. Então, o cenário desses episódios era a matriarca Escola Normal Rural, que ele ajudou a construir. A escola que ele amava, que ele respeitava, que ele tinha, inclusive, ele foi chamado por Dona Malha, ainda recém-saído do seminário, foi chamado por Dona Malha para ser professor, exatamente para formar as alunas, formar os alunos, tanto com relação à aprendizagem científica, como a formação para a vida. Para serem futuras professoras, a formação, né, para a vida. Então, isso num período em que o professor somente falava e o aluno tinha que respeitar o professor, copiando, respondendo só aquilo que ele fazia completamente diferente. Era uma quebra de paradigmas. Ele avançou no tempo. Ele já estava desenvolvendo o que hoje os teóricos chamam de psicologia dos conteúdos e psicologia social dos conteúdos. Uma psicologia em que era uma pedagogia significativa, uma pedagogia em que os alunos aprendiam por interesse, porque ele tornava as aulas interessantes. Muito interessantes, e o aluno perder uma aula de Padre Murilo era uma perda assim que todos sentiam. Ninguém achava bom perder a aula dele, porque eram aulas dinâmicas. Era um tempo que não se falava em pedagogia diferenciada. Quer dizer, era um tempo em que, a pedagogia utilizada era a pedagogia uniforme. Ensinar tudo do mesmo jeito a todos os alunos, sem respeitar as diferenças. E ele respeitava as diferenças. Ele sabia chegar junto do aluno, chegar junto da professoranda que estava com dificuldade, com o maior respeito, motivando para que ela aprendesse, motivando para que ela se interessasse, e a maior satisfação que ele tinha era realmente ver o sucesso do aluno. Ok, Socorro. Ô, Expedito, nós gostaríamos que o amigo Expedito contasse, Daniel Valca me exigiu que eu cobrasse do Expedito uma historiazinha verdadeira, interessante. Seu Expedito comprou aquele terreno em frente à casa de Monsenhor Murilo e ia montar ali um cinema. Conta essa história, Expedito. Por que não foi um cinema? Por que mudou para um hotel? Na realidade, eu comprei aquele imóvel, a família dos Mancinho, e era para fazer o cinema, porque durante 5 meses o aglomerado de Romeiros ali era muito grande, então compensaria tranquilo. E o cinema ficava um pouco mais em cima, como vocês sabem onde é o Eldorado hoje, que nem continua esse prédio que eu vou desativar agora, fazer um estacionamento. E quando eu comprei o prédio,
seu Lucas, pai de Capitão Bezerro, meu vizinho, o que é que o senhor vai fazer, mestre? Eu digo, vou construir aqui uma casa de entretenimento. Mas o que é isso mesmo? Eu digo, é um cinema. O bombeiro vem distante, tá? Não é possível. Aí correu, foi falar lá para o padre. O padre em seguida mandou o Antônio do Padre, Antônio Calabria, que era o secretário dele, uma figura extraordinária, Deus tem em bom lugar. Expedito, o padre Murilo está lhe chamando ali. Eu, pois não. Expedito, senta aí. Eu sentei. O que é que você vai fazer aí mesmo? Disse, padre Murilo, o senhor sabe que o bombeiro vem muito distante, tal, e aqui não tem nenhuma diversão. Eu vou fazer um cinema para passar um bom filme religioso. Se essa conversa não vai colar. Você, no mínimo, vai passar aqueles filmes sem vergonha. Dona Flor e seus dois maridos, Dama de Lotação. Esse era o filme que ele não era sexo explícito na maneira. Então não vai dar certo, não. Primeiro, eu tenho amizade com o prefeito, vou pedir para ele não dar o avaral. Mas se porventura você conseguir, você é esperto, esse avaral, e venha construir, manda o Romeiro de Alagoa quebrar. Mas, padre Murilo, afinal de contas, por quê? Porque não vai dar certo. Mas se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu vou lhe dar. Você tem condições, faça um hotel aí, não muita coisa luxuosa, não, um hotelzinho bom, média, que eu mando alguns romeiros, amigos meus de Alagoas, se hospedar em seu hotel. Aí, tá bom, padre, eu vou estudar a sua proposta, não tem que estudar nada, é essa, não tem outra. E eu realmente fui dormir preocupado, porque já tinha um vizinho de lado, e o padre de frente, viajei para Campina Grande, quando eu chego em Campina Grande, transmito para minha mãe, que ainda hoje é viva, tem 97 anos. Aí minha mãe disse, mas meu filho, você tem cinema em tantos lugares. Eu tinha cinema em várias cidades, Arapiraca, em Lagoa, Estado da Paraíba tem muitas cidades, Campina Grande, Pato, Souza. Meu filho, faça o que o padre está pedindo. Eu digo, mãe, vou tomar seu conselho. E quando meu irmão chegou, que foi o construtor, que era o construtor, disse, rapaz, vamos refazer a planta, não vai ser mais cinema. E vai ser o quê? Digo, um hotel. Se você entende de hotel, não, mas e o que é que está dando dinheiro? Não é cinema, digo, é cinema, realmente o cinema estava dando dinheiro. Então, rapaz, você está feito besta, rapaz, que conversa de padre. Não, mas o padre lá manda. O padre é mais autoridade que o prefeito. E realmente eu refizemos a planta, eu fiz o hotel e por felicidade minha, estou terminando de educar meus filhos, só tenho agora um com 19 anos, porque a família, meus filhos estão todos formados. Eu agradeço muito a Deus e ao padre Murilo ter me dado aquela aspiração, porque de imediato eu não pensava em hotel, de jeito nenhum. Pensar no que estava dando dinheiro, que eu apurava o dinheiro, não sabia nem quem era. O bilheteiro. Depois houve um tempo do cinema no auge, né? O cinema era o que dava dinheiro mesmo. O cinema tá. O cinema dava dinheiro. Mas olha o retorno que o padre deu. Depois houve uma reunião aqui, vieram 50 padres para Juazeiro, e ele colocou os padres tudo no hotel do Expedito. Não, mas o padre José, quando completou 25 anos sacerdote, então vieram 50 padres para essa comemoração. Aí o padre Murilo me falou que precisava. Pois não, padre, eu hospedei todos os 50. E 2 dias depois ele mandou me chamar para pagar. Aí eu vou, quanto foi? Eu digo, o que, padre? A hospedagem dos padres? Eu digo, não, o senhor não me deve, pelo contrário, padre. O hotel agora está abençoado, 50 padres dentro, o senhor já pensou? Mas vamos fazer diferente, padre. Diga, o senhor vai confessar desse lado que eu vou tomar desse outro. O padre deu uma risada. Mas o Luiz Carlos, eu quero aproveitar também aqui, porque a gente também, nós conhecemos e privamos da amizade de padre Murilo. E quando eu, então, parlamentar, eu tinha um informativo, Luiz Carlos, a Voz do Cariri, eu soltava esse informativo, inclusive o Demontier, não o Demontier Fernandes, o Demontier Tenório, é quem fazia e publicava e nos ajudava desse jornalzinho, e eu, conversando com o padre Murilo, e fui ouvir um pouco dele, dos conselhos dele. Eu disse, padre Murilo, eu estava entrando como deputado e tal. Ele disse, Vasquez, é fácil demais de ser deputado. E eu tive essa curiosidade de conversar com ele, porque eu entendia e via também que ele era um sacerdote parlamentar, que defendia as causas populares, as causas do povo. Ele disse, é muito fácil, defenda o povo. Defenda o povo. Só me disse isso. E depois eu ligava para o padre Murilo, tive esse privilégio, de pedir algumas pautas, aí ele dizia, defende isso para a tua região e tal e tal. Então ele fez muito isso comigo. Eu quero contar também isso aqui. Garanto que você não foi o único. Todos nós estamos contando fatos acontecidos, que aconteceu com cada um de nós. Agora, eu sei que vocês todos privaram muito da intimidade de padre Murilo. E nós já falamos dele aqui como educador, né, Luiz Carlos? Como sacerdote que ajudou aí, levou o nome do padre Cícero e foi o defensor dos romeiros, das romarias, então contribuiu muito para o crescimento disso. Fala um pouquinho da intimidade dele,
Bom, porque vocês privavam. Isso depois do intervalo. Depois do intervalo. Ok? Talvez. Depois do intervalo, inclusive, nós vamos exibir um filmezinho que nós fizemos lá no museu, que foi organizado, e a Gorete vai ter uma participação efetiva na hora da exibição desse filme, porque a contribuição dela, vocês vão ver, foi enorme na conclusão dessa obra. Mas vamos então ao nosso intervalo. O nosso programa é sempre um presente do Gigante das Tintas, e dentro de 2 minutos a gente volta. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar. Óticas Diniz, a melhor especialista em óculos do Brasil. Diga adeus aos gritos. A PV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Estamos de volta, amigos, com o nosso Tribuna Livre, programa que é apresentado num presente do Gigante das Tintas. Nós prometemos e vamos realizar. Vamos exibir um filmezinho aqui e agora ficar atenta com Socorro, Raimundinha e também o nosso convidado, o Expedito Costa. O Márcio vai mostrar, olha aí, isso aqui, Vasco, é a fachada lá do Museu Monsenhor Murilo, na rua Padre Cícero, número 147, exatamente onde morou o nosso sacerdote, né? É um estilo interessante. É, né? aí olha, está aí o interior. Essa estátua, quem fez, Gorete? Daniel. Foi o Daniel, aquele filho de criação de Dona Assunção Gonçalves, não é isso? Muito bem feita, por sinal, olha, está muito parecido. Jesus foi criada por ela, né, por Dona Assunção, ele é filho de Jesus. Certo. Olha ali uma maquinazinha Olímpia ao lado.
Aí ele com seu chapéu de palha, né? A maneira melhor de ele se identificar com o zumeiro era esse chapéu de palha. Essa aí era no repouso, né? Aí essas fotos em preto e branco, Gorete? Foto da escola normal. Olha aí como tá jovem. Período que ele era nosso professor, Isaías. Aí, né? Aí foi logo depois da formação dele, não foi? Essa foto aí tá bem bacana, viu? Ele bem jovem ainda. A máquina trabalhando para fazer os nossos trabalhos, nossas provas. Ainda, né? No lugar do computador, a máquinazinha Olímpia. Uma letra manuscrita linda, não era? Vocês lembram, né? Era. Primeira missa, foi lá em Barbalha, né, Goreto? Foi, a primeira missa foi. Lá em Barbalha. Isso aí em 15 de dezembro, ele passou um ano em Barbalha? Não, ele ordenou-se em 15 de dezembro de 57 e veio para Juazeiro em 6 de fevereiro de 58. Tinha nem 2 meses, né, de ordenado. Foi. Olha essas fotos aí, Goreto, todas em preto e branco. Aí é da primeira missa, a ordenação. Exatamente, ordenação em primeira missa. Acontecimentos marcantes na vida de Monsenhor Murilo. Foto de Daniel, de muita gente, né? Muita que gente, doou fotos. Quem tinha, levou para o museu. Quem quis ofertar. Essa aí é mais recente. Essa aí foi quando... Ele recebeu o título, né? Ah, foi quando recebeu o título, né? Monsenhor. Exatamente. O título de Monsenhor. Está aí o Dom Panico. Você tem a data, Gorete, assim? Do sabe título tudo? De Monsenhor, não, do título eu não sei não. Sei assim, a data que ele chegou. Não, do Monsenhor até a morte dele foram quanto tempo? Você tem ideia aí? 5 anos, 10 anos? Esse chapéu de palha ficou tradicional, né, com ele. Ele deu uma ênfase enorme, né? Com o chapéu de palha, a nação rumeira, né? Passou a ser simbólico, né? Esse chapéu de palha. Passou. O microfone da Goreto me parece que não está muito legal. Pode falar, Goreto. Alô, pronto. Ó, linda essa foto. Essa é muito formal, né, Goreto? Essa foto, né? É tirada lá na igreja. A visitação é grande, Gorete? Lá no museu, tem visitação. Na época dos Romeiros, ela se avolumou muito mais, né? Todos os Mas dias, ela é aberta né? diariamente. Ele é aberto direto, Lá no fundo tem muitas fotos, né? Preste atenção, Goreto, que vai surgir aí, eu acho que vai aparecer agora, a grande paixão de Monsenhor Murilo. Olha, tudo que eu tinha dele, que era, Raimundinho? Eu levei para o museu, viu, Vasco? É a tua também, né, Luiz? É a minha também. A família dele deixou comigo muita coisa dele. E eu levei para o... Nessa máquina estava comigo, né? Todas as comendas que ele recebeu, né? A gente organizou e levou também para o museu. Eu não vi, Goreto, aquela foto do camelo. Ah, tem, no Egito. Eu acho que vai, no Egito, Foi né? a primeira viagem dele à Terra Santa e Europa, que eu tive a felicidade de ir também. Pronto. Agora, atenção. Aí nem todos são dele, são aí também a do grande Museu paixão Paroquial, de né? Monsenhor Murilo, Vasco, querido Vasco, nosso querido Vasco. E ele era sócio contribuinte. Era sócio contribuinte, tinha carteirinha do Vasco. Expedito, quando o Vasco perdia, o padre Murilo ficava triste, abatido. Muitas vezes ele dizia, liga para Vicente, diga a Vicente, que ele dizia lá no programa dele que o Vasco ganhou. Ele dissimulava quando o Vasco perdia, né? Ele dissimulava. Ou então celebrava a missa bem ligeirinho quando tinha jogo à noite, para dar tempo para assistir. E também tinha informante, né? Chegar ao lado do altar, colocando 2-1. Fazendo um gesto, e ele do placar, louco né? para terminar a missa. Mas quando perdia, ele não fazia. Não. Ele dizia, quando o Vasco perdia, ele dizia, mas Padre Murilo, o Vasco perdeu. Ele disse, não desestimule, o Vasco é a maior grandeza do esporte brasileiro. Ele tinha essa convicção, né? O Vasco é uma força ante a qual todas as outras se curvam. Olha que modéstia. Luiz, uma das vezes, em 1976, o Canal 100, um jogo Vasco e Olaria, o Vasco venceu de 6-0, né? Aí eu liguei para o padre, eu vou passar o Canal 100 hoje e o placar é 6-0 para o Vasco. O Olaria tinha perdido 6-0. E ele foi realmente assistir na primeira sessão das 18h30. Só para ver o Vasco ganhando de 6-0. Para ver o Vasco ganhando. Nesse tempo não tinha televisão, né? Era o a Canal 100 dele. Era o Canal 100 que mostrava todos esses livros as aí, imagens. Né? Enciclopédia, né? É o Dr. Larousse, me parece.
estavam comigo, eu levei também para lá. Foto oficial do... grande, boa, muita coisa foi levada para o seminário, né? A família deu para o seminário, outras para o Moreira de Souza, e o que tinha ficado comigo eu levei para o museu. Certo. Esse museu foi autorizado pelo bispo na época Com de certeza, Padre Paulo, Padre não é Paulo, isso? foi, Padre na Paulo. gestão do Padre Paulo. Uma boa ideia. Quer dizer, esta, Goreto, nós já podemos dizer, preste atenção a essa sequência, viu? Preste atenção a essa sequência. Pároco, Monsenhor. Daí, Goreto, Pedro dá pra ler Esmeralda. melhor? Pedro Esmeralda. Monsenhor Esmeralda. Segundo Monsenhor Macedo, né? Monsenhor Macedo. Segundo Monsenhor Macedo. pároco. É Monsenhor Macedo. E o terceiro? Ele não colocou o Padre Cisco, porque o Padre Cisco Monsenhor não foi Juviniano vigário, né? Barreto. Monsenhor Juviniano Barreto. Monsenhor Juviniano Barreto, que foi assassinado em na 50. Pedra Fundamental dos Franciscanos, Dos Franciscanos, né? no lançamento da Pedra Fundamental dos Franciscanos. 5 de janeiro de Né? 1950. O assassino ficou até conhecido como o negro que matou o padre. Bom, exatamente. José Alves de Lima. Não, é Monsenhor o Monsenhor Lima. Monsenhor Lima. Monsenhor Lima. Quando o Monsenhor Murilo veio para Juazeiro, né? Ele veio ser cooperador de Monsenhor Lima. Lima. Monsenhor Lima. Bem. Antecedeu a Padre Murilo. Vamos lá, ele vai focar agora. E só em Agora 67 vem naturalmente ele passou a ser vigário. Ele todinho ficou como o Padre cooperador. Murilo. Padre Murilo passou 48 anos? 48 anos. 48. Paróquia. 58 a 2006. História edificante, né? Se vive estivesse, ele teria feito 53 anos da sua chegada a Juazeiro. Margorete e Raimundinha e professora Socorro Expedito, imagine o Monsenhor Murilo vivo no ano do centenário de Juazeiro. Que diferença seria? Seria bem diferente. Né? Quanto Com ele ia certeza, contribuir para a gente ter aqui é. uma manifestação religiosa festiva de uma grandiosidade sem tamanho. Mas se as pessoas olharem o que ele deixou, o legado, né, a memória dele jamais poderá ser esquecida, né? E tendo uma sequência de tudo isso, dá para se fazer muita coisa. Agora, né? fale um pouquinho do que você faz atualmente, na memória de Monsenhor Murilo. Umas certas atividades, incluindo o texto, umas outras. Fale disso. Olhe, Padre Murilo, a gente sempre fazia as festas de formatura com ele, né? Aniversário de formatura, 15 anos de formatura, na nossa turma, por exemplo, a mesma de Raimundinha, que a gente terminou em 71, a gente comemorava. E outras turmas também comemoravam, levavam ele para comemorar essas festas. Ele participava das aniversário de formatura. Depois que ele faleceu, a gente começou a fazer no dia do professor, porque aí junta todas as ex-alunas dele numa missa que a gente faz todo dia 15 de outubro na Matriz, às 9 da manhã. Dia do professor. Dia do professor, que a gente tanto faz a homenagem a ele como aos outros professores vivos. Exato. E os que já partiram da Escola Normal Rural, né? Então, essa é uma data que a gente não esquece. A outra data que a gente não esquece é o dia do falecimento dele, 4 de dezembro. De dezembro, que a 4 de cada mês a gente reza o texto no túmulo dele, por sinal, eu deixei aí com vocês um folder. Exatamente. E tem esse calendário que nós temos os dirigentes do texto todo dia 4. Cada dia 4 tem um grupo responsável que reza o texto. Então, as pessoas participam do texto dele, né? Isso na Matriz Nossa Senhora lá das no Dores. túmulo dele. Todo dia 4, às 18 horas, no túmulo de Monsenhor Murilo. Certo. É uma das coisas. Eu quero fazer uma perguntinha básica aqui, vale para os quatro. Vocês que privaram com grande felicidade de vocês da intimidade do Monsenhor Murilo. Vocês viram o Monsenhor Murilo assim um dia triste, assim, cabisbaixo, e se viram por quê, qual foi o motivo? Ou sempre ele estava para cima, muito alegre, muito... Chegou a vê-lo assim, dia que vocês... Eu me lembro de um fato que deixou ele triste. Ele tinha a maior satisfação de celebrar a missa ali no Socorro do dia 20. E teve um dia que ele desceu e não celebrou. E dali eu senti nele uma frieza extraordinária. Sinceramente. Uma tristeza... grande, num semblante dele eu senti. Era certo. Missa do Padre Cícero. Dia 20, ele foi celebrar essa missa e quem celebrou essa missa foi o Dom Fernando Panico. Ô Expedito, indo aí no contrário, e um dia assim que você viu ele bem satisfeito, vale para vocês também, aí bem feliz, assim como se tivesse uma glória grande para ele, uma vitória além dos grande. Campeonatos do Vasco, né? Além dos campeonatos do Vasco. Uma das maiores felicidades dele foi quando eu fui com ele receber Dom Luiz Lochard lá no aeroporto, que ele sempre estava trazendo autoridade nessa Romaria. Sinceramente, Expedito, eu estou feliz, porque, para mim, este é um dos grandes sacerdotes
de nossa igreja. Dom Aloysio Lochade. Dom Aloysio Lochade. Socorro, tem alguma lembrança? Muitas lembranças. Uma delas é que nós não deixávamos de ser alunos dele. Nós continuávamos alunas dele, a beber da sabedoria dele. Ele se interessava muito por nossa vida, depois de formada, nosso trabalho, nossa família. A renovação da minha casa, desde que eu casei, era ele que celebrava. E ele tinha aquela alegria muito grande de brincar com um, brincar com o outro, de dizer uma piadinha, que ele era muito espirituoso, ele gostava, ele tinha um humor maravilhoso. Muito. E ele se sentia muito à vontade, se sentia muito bem. Agora, no ano que ele morreu, quando ele foi chegando em casa, na minha casa, ele foi acompanhado do padre Sebastião. E foi dizendo assim: Socorrinha, eu vim com o padre Sebastião esse ano, porque eu vou fazer 75 anos em outubro, e a gente nunca sabe o que é que pode acontecer depois que a gente completa 75 anos. Todo mundo estranhou, Murilo, né? O que é isso? O senhor não fala nisso? O senhor é uma pessoa que está bem de saúde, bem disposto. Disse, não, é assim que eu estou dizendo. Mas aí depois ele já mudou a conversa. Voltou a ser expansivo. E começou a novamente brincar e achar bom ver uma pessoa da família, um amigo. E além disso, eu me lembro muito bem, como eu estava falando, dele se interessar muito pelos alunos, pela família dos alunos, pelo convívio com todos nós. E Goreto falou numa viagem que ele fez a Terra Santa. E eu me lembro muito bem de uma coisa interessante que aconteceu lá, Goreto vai lembrar também, é que uma noite a gente estava em Jerusalém e estávamos com um tour para fazer nessa noite. E foi o nosso guia, a empresa avisou ao nosso guia que a gente não saísse do hotel, porque poderia haver um atentado. Estava a possibilidade de haver um atentado para o local onde a gente ia. A situação estava tensa. Então nós todos ficamos no hotel. Os grupinhos foram sendo formados e a gente conversando muito. E eu me lembro que ele me chamou para falar sobre meu pai. E com muito interesse, ele procurando saber sobre o meu pai, que é um romeiro, um dos romeiros, logo ele que como foi falado aqui, valorizava muitas romarias, valorizava muitos romeiros, e ele me perguntou a respeito do meu pai, que tinha convivido com o padre Cícero, que tinha sido um dos primeiros romeiros, que tinha vindo a Juazeiro, e o que é que eu me lembrava de importante. E eu comecei a falar daquelas coisas que papai, o que é que seu pai falava de padre Cícero. Ele que gostava muito de padre Cícero e estava sendo realmente um defensor ferrenho da memória de padre Cícero. E eu comecei a contar alguns episódios da vida de meu pai com relação a padre Cícero, que meu pai falava com a gente. E eu tive uma surpresa muito grande, que quando a gente voltou, nossa viagem foi no mês de junho, e no mês de agosto ele fez uma reunião, como sempre fazia, com os vários segmentos de Juazeiro, e para preparar a Romaria de Setembro. E nessa reunião, ele contou um episódio de meu pai com o padre Cícero, que ele achou assim, muito interessante. E doutor Geraldo publicou, depois dessa reunião, o padre e o crônica, mas foi um dos episódios só, uma crônica que doutor Geraldo fez sobre esse acontecimento que eu contei lá em Jerusalém. E ele, depois dessa crônica, doutor Geraldo procurou a família e se interessou para escrever um livro sobre meu pai, que é exatamente o que você falou, o Padre Murilo. Muito bem. E Padre Murilo, com muita satisfação, disse que queria fazer o prefácio do livro. E quando ele fez o prefácio do livro, ele colocou esse livro, o embrião desse livro já foi gerado em Jerusalém, nos sofás confortáveis do Hotel Renascença e tal. E ele fez uma associação desse episódio com a chegada, com a romaria de Abraão, quando saiu da terra com muita fé, levando tudo que era seu, e fez a romaria, fez uma comparação do meu avô, que tinha vindo com minha avó, a pé, de Atalaia,
em Alagoas, para Juazeiro, trazendo o meu pai e a irmã dele, mais nova, meu pai com 7 anos, minha tia com 6, no Caçoar. Ô Raimundinha, você lembra também você participou pouco da conversa, Raimundinha. Você lembra assim de um fato que marcasse assim algum momento na escola, principalmente, de tristeza, né? Do Padre Murilo? Eu ainda tenho umas perguntinhas, é bom a gente ser mais objetivo, que o tempo vai avançando, Eu sempre vejo o Padre Murilo alegre na minha memória. Mesmo nos últimos momentos que eu estive com ele, lá na igreja, acho que uma semana depois ele viajou para Fortaleza, ele não me passou isso. E uma alegria que ele sempre tinha era quando colocava um aluno, um ex-aluno seu, no mercado de trabalho. Como eu faço parte da formação profissional, né? Então, naquela época, ele não se preocupava apenas em dar informações sobre a ética, sobre o comportamento, né, na escola, sobre a questão religiosa. Ele se preocupava também com o que via depois. Né? Certo. E nós tivemos o prazer, né, eu e Gorete, né, sermos indicados por ele, no final do nosso curso normal, a trabalhar no Colégio Salesiano. Por lá passamos 10 anos, Gorete mais do que eu. Então, não ficava apenas na sala de aula a preocupação dele, né? Também no que viria depois. Certo. Então, eu me recordo assim, com muita alegria até hoje, das tardes que a gente ia lá para o edifício Dom Pires, né? Ele promovia palestras, com a parte religiosa também, a formação religiosa, e depois sempre levava um texto, né, com relação ao que estava acontecendo no Brasil, fato histórico, assim. Isso. A gente estava na efervescência, né, da Revolução, e ele levava aquele texto para a gente pensar. Para refletir. Para né? refletir. Pra discutir. Então, assim, uma coisa que marcou muito foi isso aí. Me as relate se vocês têm qualquer um de vocês 4 aí. Ô Vasco, deixa eu pedir mais 4 fotos que nós temos aí, senão não vai dar tempo depois. Mas eu vou pedindo, enquanto as fotos vão passando, elas podem ir mas eu quero que preste atenção a essas fotos que o Fernando vai exibir agora, porque tem um fato bem interessante em cima dessas fotos que nós vamos exibir. Ô Fernando, mostra o segundo grupo de 4 fotos, que tem uma das fotos, vocês vão ver, que é a missa que ele celebrou em Roma, 100 anos depois do Padre Cícero ter celebrado, né? Uma outra foto é exatamente a despedida dele, das suas alunas. Fernando? Cadê as fotos, Fernando? É porque quando você vai mostrar as fotos, tem que repassar todas as anteriores. Ó, tá vendo? Olha, ele está mostrando a última aí, agora vai entrar a nova série, viu? São mais 4. Olha aí, a despedida, não é, Gorete? Despedida. Ele e Daniel Valker, olha o Daniel lá com ele. Isso aí foi na escola normal. Isso aí é no último dia de aula. No último dia dele como professor. Né? Aí a foto seguinte deve ser a de Roma, né? Ele celebrando uma missa em Roma. Isso, olha aí, isso aí é uma celebração em Roma, 100 anos depois que o Padre Cícero. Né? Na França? É em Paris. Então me desculpe e obrigado pela correção, Socorro. Agora atenção para as 2 próximas fotos, que é um fato que ninguém tem comentado em Juazeiro do Norte, porque aparece aí o doutor Raimundo Macedo, que na época dessa foto era prefeito municipal. É que ele está assinando uma lei municipal. A foto seguinte vai revelar para os nossos telespectadores diz respeito a que essa lei? Está aí a que diz respeito. Já no final da sua administração, Raimundo Macedo criou essa medalha, veja bem, está aí lançada, a Medalha do Mérito Magistério. Isso é uma lei que obrigava, a partir do ano seguinte, ou seja, no primeiro ano da administração do sucessor de Raimundo Macedo, se fazer uma outorga, Vasco, de 3 medalhas, Monsenhor Murilo, a um professor do ensino fundamental, a um professor do ensino médio e a um professor universitário. Isso haveria um levantamento, a administração estudaria a maneira de realizar essa pesquisa e homenagear 3 professores. Quando Daniel estava na Secretaria de Romarias e Turismo, ele mostrou, e fazia parte também da comissão do centenário, ele mostrou isso para o senhor prefeito atual,
que havia uma necessidade de se cumprir essa lei. E ele já homenageou quantos, Luiz Carlos? Até hoje não foi entregue uma só medalha. Por isso que eu fiz questão de colocar essas fotos, para lembrar o descaso, né, o descaso que algumas autoridades têm para com uma coisa tão séria. O povo de Juazeiro, a maior parte não sabia disso. Agora fica sabendo. Existiu uma lei assinada por Raimundo Macedo que obrigava, a partir do ano seguinte, de outorgar 3 medalhas a 3 professores de nível fundamental, médio e universitário, e até hoje não foi entregue uma só medalha, Padre Murilo. Pode ser que seja daqui para frente, né? Nosso tempo está chegando ao fim, Vasco. Chegando ao final, tinha muito ainda para conversar, mas eu queria perguntar, bem rapidozinho, agora é questão de objetividade, mesmo que não temos mais tempo. Vocês, na grande bondade de Padre Murilo, alguém o viu assim irritado? E qual foi o motivo? Se tinha alguma coisa que o irritava ou vocês nunca viram o Padre Murilo? Injustiça. Ele ficava irritado com injustiça. Eu testemunhei certos episódios em que alguém seria discriminado sem ter motivo e ele ficar irritado, porque ele era muito justo. Expedito. Mas, inclusive eu quero pegar uma carona numa frase que Goretti disse aí, é que ele, para dar o viva ao Padre Cícero naquela época, ele já tinha pedido autorização ao bispo. Eu quero dizer com isso que tudo quanto o padre fez nessa paróquia de Juazeiro do Norte, ele tinha autorização, inclusive na época do Dom Nilton Holanda Gugel. Eu sempre convia ele com o Padre Murilo, a gente trocava ideia, eu ia com ele por aeroporto, esperar a gente, etc. Ele sempre não fazia nada sem não ter autorização maior. Essa é uma das virtudes que o padre, por isso que tinha respeito e sempre será respeitado pelo povo de Juazeiro. E honestamente, raramente vi o padre assim, ele sempre tinha aquela felicidade, está sempre alegre, sabia dominar a coisa. O padre foi extraordinário. Goretti, nós vamos criar um espaço no futuro para trazer vocês de volta aqui para continuar com essa homenagem, com esse debate interessante, deve ter agradado muito aos nossos telespectadores. O momento agora é de agradecer a todos vocês por ter vindo. Raimundinha, muito obrigado. Socorro, o tempo está esgotado, Socorro, por isso que eu já estou prometendo um programa futuro. E é bom registrar. E não posso deixar de registrar os que telefonaram, que nós nem tivemos oportunidade de mostrar aqui, né, os telefonemas, mas quem ligou? Cristiana, lá dos Salesianos. Muitos aqui falam, Goretti, Socorro, Raimundinha e Expedito, no merecimento do padre de ter em Juazeiro uma estátua muito valiosa, uma grande estátua, uma homenagem como teve o Padre Cícero e outros. Cláudia Souza, do Pirajá, também mandou a sua mensagem. Antônio Josimar, radialista, né? Parabeniza o programa pela iniciativa de fazer essa homenagem a Moço Murilo. Maria Olívia, lá do bairro Socorro, né? Também nos telefonou. Raimunda Costa, do Pirajá, fez uma pergunta aqui para Socorro. Como quem seria o substituto de Monsenhor Murilo? Aquela pergunta que se fez em 1934, como nós dissemos no começo do programa, vai ser feita muitas vezes. E agora, quem vai substituir Monsenhor Murilo? Cícera Silva, lá do São José, muito obrigado, Cícera, também telefonou, e o Cícero Fernandes, que é um que frequentemente liga para o nosso programa. Portanto, está feito o registro e só nos resta agradecer. Boa noite, Vasquez. Boa noite, obrigado ao nosso telespectador, obrigado a vocês que participaram do programa. Certamente o tempo é pequeno, mas ficou aqui a nossa homenagem ao grande benfeitor de Juazeiro, do Cariri e do Nordeste, Monsenhor Murilo Sabarreto. Boa noite. E o nosso muito obrigado ao nosso telespectador por nos ter tolerado durante mais uma hora aqui na TV Verde Vale, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Tribuna Livre. Lembrando que na próxima semana nós vamos ter um programa bem interessante sobre a independência do Juazeiro, com 2 escritores, Daniel Valca e Paulo Machado. Boa noite, amigos.